Maravilha. Então, bora retomar aqui a nossa brincadeira. Vamos fazer aí a implementação das nossas classes para a gente testar e aí já dar continuidade para a nossa brincadeira aqui com polimorfismo ou muitas formas, né? Então vamos começar aqui a montar as nossas classes e aí a gente vai conversando. Então a primeira coisa que eu acho importante, que a gente já falou, seria transformar todos os nossos campos em atributos, todos os nossos atributos, transformá-los em privados, com visão restrita. E aí tem um motivo da gente já fazer isso, que já discuti com vocês na aula anterior, que é justamente dar a capacidade de sempre utilizar os métodos assessores, e aí se houver uma implementação de uma regra de negócio, você não precisa mudar o teu código final. E a gente viu que a gente pode fazer uso de lançamento de exceções para fazer os tratamentos. Então vamos pegar essa ideia e vamos desenvolver aqui para a gente fazer bonitinho as nossas brincadeiras. Então, private o nome vai ser do tipo string. Maravilha. Opa. Agora a gente tem marca do tipo string, temos cor do tipo string e temos valor do tipo double. Então, já temos aí todos os nossos atributos encapsulados, né? A gente pode fazer uma passagem de todos esses valores direto no nosso construtor, se a gente quiser, ou a gente pode ter um construtor vazio, né, que não tem passagem de parâmetro, e depois eu tenho que fazer o set de cada um deles. Eu gosto muito da ideia de passá-los no meu construtor, justamente para acelerar e eu poder fazer um new eletrodoméstico e eu já crio um novo eletrodoméstico. Vou fazer isso, mas primeiro vou montar aqui os nossos set, né? Então vamos fazer lá, public void set nome, passando uma string nome. A gente vai fazer aqui um teste, o nome não pode ser vazio. E a gente já viu como que a gente vai testar isso daqui, né? Para verificar se um nome é ou não vazio, a gente pode pensar, então, em fazer uso de uma exception, lançamento de uma exception. E lançar uma exception é bem interessante, eu acho que é um negócio legal. Só que aí, como que eu posso testar isso daqui de uma forma realmente útil, né? Bom, antes de começar a fazer, eu vou criar um método para testar se isso daqui public não quero que seja público, eu vou fazer privado. Private. Esse cara daqui retornará um bool, retorna boolean, precisa retornar? Não, não precisa retornar, né? Void is vazio. Vou testar se é vazio. Não, não liga não, eu misturo português com inglês mesmo, tá em casa. E aqui eu vou passar uma string e o valor campo. E o campo que eu quero testar. Se eu colocar valor, vai confundir com double valor e eu não quero isso. Por isso eu coloquei ali o campo que eu quero testar se é vazio ou não, né? Então, o que, que eu vou fazer aqui? Se esse campo, então, se esse campo for vazio, então, ponto is empty. Se esse cara for vazio, eu vou lançar uma exception. Lançar exception, throw, new, ilegal argument, exception. Opa, eu consegui fechar? Não, tá aqui. Exception. Não fechei nada. Achei que tinha fechado. E aí eu vou falar que o campo não pode ser vazio. Eu acho que fica legal passar aqui. O campo não pode ser vazio. Ou senão eu passo 2, né? Vai ficar legal assim mesmo. String valor. O campo
campo não pode ser vazio. E vai ser isso daí que eu vou testar, e aqui eu vou mudar de campo para valor mesmo, porque acho que agora vai fazer sentido. Eu vou testar esse cara e vou passar essas duas informações ali que eu estou testando. Então, aí eu já posso fazer esse teste. Se isso acontecer, maravilha. Só que eu posso ainda implementar para verificar se esse cara, além de vazio, é nulo, assim como a gente tinha feito. Então, eu posso fazer um teste de nulidade aqui. Então, eu posso testar se, além de vazio, né, se ele é nulo. Então, se o valor for igual a null, ou o valor for vazio, ele vai falar que o campo não pode ser vazio, né? Precisa ter um valor. Então, esse método daqui já vai me trazer, só vou quebrar aqui para vocês poderem ler tudo numa linha só, né? Olha lá. Já vou quebrar aqui para que fique mais organizado, né? Que fique um pouquinho melhor de ser lido. Então, um menuzinho. Aí, ó. Aí ficou o nosso teste. Estou fazendo o teste se o campo é nulo ou se ele é vazio, e se ele for nulo ou vazio, a gente vai lançar uma exceção. Beleza, agora o que eu vou testar aqui? Eu vou testar o meu is vazio, opa, is vazio, e aí eu vou passar para ele os meus parâmetros, né? Quais são os meus parâmetros? Esse cara aqui é o campo nome, e eu vou passar o nome para ele, o campo e o valor que ele vai ter. Então, eu vou fazer a chamada do meu método. E aí, olha só que legalzinho. Ele já vai testar esse cara aqui. Se isso daqui der algum problema, ele já vai lançar a exceção e já vai parar o funcionamento. Se não, this.nome recebe o nome. E aí eu faço uma atribuição direta ali do valor do parâmetro que está sendo passado pelo método para dentro do atributo. Perfeito. Olha que bacana. E aí você fala assim, interessante. E para os demais? Para os demais vai ficar muito parecido, né? Então a gente vai seguir essa ideia tanto para o nome como para a marca. Então aqui vai ser marca. Estou colocando a regra de não poder ser vazio a marca, né? E aqui, marca. E marca. E aí, beleza, posso repetir esse processo também para a cor. A cor tem que ser colocada, todo produto tem uma cor, né? Então a gente pode colocar aqui um set cor, e a gente vai fazer aqui a passagem da cor. E cor. E ele está seguindo o mesmo processo, né? Ele estava verificando se cada um dos campos é vazio ou nulo, né? Vazio ou nulo, e se não for, ele faz a atribuição. É uma regra de negócio bem simples, mas a gente implementou. Opa, eu deixei uma repetida, né? Colei mais de uma vez. Aí, ó. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e fazer a passagem desses valores. Então, eu posso analisar chamando o set nome, e aí eu passo aqui o nome. Depois, o set marca, passando a marca, e a set cor, passando a cor. Beleza, a gente já tem aí os três métodos, a gente vai passar eles depois, só está faltando aqui a gente fazer a montagem do método de entrada de um valor, public void set valor. E o set valor vai receber aqui um double valor. E aí, por exemplo, eu posso dizer que um produto ele tem custo zero, eu estou dando ele, posso. Mas eu não posso pagar para você ter o meu produto, né? Poderia ser, por exemplo, um produto que ele está indo como doação, estou doando, e aí eu tenho que dar a saída dele. Então, quando é uma doação, eu estou colocando o valor zero desse produto, pode ser um produto de brinde, alguma coisa. Mas eu posso fazer o teste. Se
nem precisa, né? Eu só vou fazer aqui. Se o valor for menor que zero, então a gente pode pensar aí, se o valor for menor que zero, eu vou lançar uma exception, né? Vou seguir a ideia aqui. Se o valor é negativo, lanço uma exception. E aí, olha que legal, vou lançar uma exceção aqui também, falando que o valor não pode ser negativo, né? O valor não pode ser negativo. Zero é um valor aceitável, mas negativo não pode. Então, se isso daqui for verdade, se ele passar por essa regra daqui, a gente vai falar que this ponto valor receberá o valor. Beleza, a gente já consegue então fazer a atribuição bonitinho com uma implementação de uma regra. Já tem aí o set valor. Então aqui a gente também terá um set valor. E ó que legalzinho. A gente já vai ter a possibilidade de fazer a validação dos 4 campos que a gente tem no eletrodoméstico. O nosso eletrodoméstico, então, ele pode ser validado e construído já passando os 4 parâmetros de início para ele. Eu acho uma jogada fabulosa fazer isso daqui, é bem legal, facilita a vida para caramba, né? Então a gente tem algumas vantagens. Vou pegar esse cara e colocar aqui então os parâmetros. A gente vai ter uma string nome, uma string marca, uma string cor e um double valor. Perfeito. Já está passando todo mundo. Agora aqui vai ser nome, marca, cor, valor. Beleza, a gente já está aí fazendo a setagem de todos os atributos que são passados ali no construtor. Nada impede de eu passar alguma coisa e corrigir depois, então eu tenho os métodos set para poder fazer as correções. Por enquanto, eu não tenho nenhuma necessidade de um get, né? Porque eu não sei o que eu vou pegar por enquanto, ainda não tenho necessidade do get. Então, por enquanto, não vou fazer os gets. Vou fazer um método muito importante para a gente. Então, public string to string. Então, está aqui o nosso método toString. Return vai retornar uma string qualquer. A gente vai fazer o annotation do override. Então, a gente está fazendo uma reescrita do conteúdo, da forma com que ele trabalha. E aqui eu posso imprimir o meu objeto da forma que eu quiser, né? Então, esse objeto daqui vai ser impresso da seguinte forma. Eu vou colocar aqui o nome. E aí aqui eu vou colocar um ponto e vírgula para separar, porque senão vai ficar muito grande, né? O nome, a marca, e aí eu vou seguir isso daqui. A marca, e depois vou colocar aqui o valor. E aí ele vai imprimir o meu objeto aqui, separado por ponto e vírgula, tudo bonitinho. Então lá, nome, marca, cor, valor. Tudo numa linha só, ele vai fazer essa impressão. É a minha opção de conversão para string. Eu criei essa forma de representar o meu objeto eletrodoméstico, né? Então, estou fazendo a escolha de que ele seja dessa forma, né? Bacana. Agora, esse cara daqui, ele já é um eletrodoméstico possível. Eu já posso construir um eletrodoméstico dessa forma. Para tanto, eu vou fazer um teste para ver se eu posso continuar numa boa ou se não, né? Criei uma nova classe, vou salvar ela como usa eletrodoméstico. Cadê? Usa eletrodoméstico. Então vamos brincar um pouquinho para a gente testar o nosso eletrodoméstico, né?
Eu vou chamar de eletrodoméstico 1 igual a new eletrodoméstico. Se eu tentar rodar isso daqui, compilar, ele vai ter que gerar um erro para mim. E olha lá que bonitinho, ele gerou um erro bonito para mim, falando o seguinte: tipos incompatíveis, eletrodoméstico não pode ser convertido. Opa, uso eletrodoméstico, né? Não era esse erro que eu queria. Pronto, agora sim nós temos o erro que eu queria. Construtor da classe eletrodoméstico não pode ser aplicado para os tipos que estão sendo passados, né? Tá faltando eu colocar alguma coisa aqui, né? Eu preciso colocar aqui entre os parênteses alguma informação. Então, vou fazer isso daí, vou criar aqui a passagem de valores, né? Eu vou ter alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, e depois eu vou ter um valor. Alguma coisa nesse sentido será criado. Se eu rodar isso daqui, depois eu mandar imprimir, então vamos fazer um system.out.println e eu vou mandar imprimir o E1, nosso primeiro eletrodoméstico. Se eu compilar isso daqui, por incrível que pareça, isso daqui é algo possível, né? E eu vou rodar isso daqui. E aí, na hora que a gente roda, ó que legal, já caiu lá no Illegal Argument Exception. Ele já gerou uma exceção. Por quê? Porque o campo nome não pode ser vazio. O campo nome não pode ser vazio. Ah, beleza, eu vou colocar aqui, sei lá, um J73. Não sei porque eu pensei nisso. Aí eu vou rodar esse negócio daqui. E aí você tem lá, olha, a marca não pode ser vazio. O campo marca não pode ser vazio. Vou colocar aqui DACO. E aí vou rodar esse cara de novo. Coloquei lá, bonitinho, rodando. Eu não deixei ele terminar, deixa ele compilar. Terminou a compilação, deixa rodar. Aí, beleza, ele vai lá e gera mais uma exception, falando que cor não pode ser vazio. Beleza? Eu vou colocar aqui branco. E aí, ele vai rodar bonitinho. Só para a gente verificar a exceção do valor, eu vou colocar um valor -1. Negativo ali, um valor negativo. Compila, roda. E aí, agora, para a gente testar o do valor, ele fala, o valor não pode ser negativo. Então, beleza, os nossos testes estão funcionando. Eu posso colocar aqui o valor de, eu tinha falado 150, né? Coloquei 150 aqui. Compila, compilou bonitinho, rodou, e olha lá que bonitinho que saiu. É o J73 DACO branco 150. Eu consegui montar um eletrodoméstico e ele sai nesse formato daqui para mim. Então, isso daqui é uma representação de um eletrodoméstico para mim, de um objeto eletrodoméstico, né? Agora que isso daqui eu tenho certeza que está funcionando, eu posso agora evoluir fazendo as outras classes. Beleza, isso daqui já é funcional, então só para ficar um pouquinho mais visível, né? Já é funcional, agora eu vou testar fazendo as classes filhas, né? Então, a grande ideia é a gente poder montar agora a geladeira, montar o fogão e montar a máquina de lavar. E vamos ver. Vou criar a geladeira primeiro. A geladeira, então, ela tem tipo e tamanho. Tipo também será uma string. Então, eu posso pegar esse cara daqui e fazer esse teste. Então, o tipo pode ser aqui um private. E aí a gente vai colocar string. O tamanho. E aí o tamanho da geladeira é em litros, né? Não sei se é ponto flutuante. Eu vou colocar double, né? Private. É 16, sei lá, 16,5. Já é um double. É um double, então por isso eu pensei em double. Só para não ter essa dor de cabeça aí na frente, né? Então, para ser uma classe filha, a gente tem a palavrinha mágica extended. Então, a geladeira, ela estende
o eletrodoméstico. Ou seja, ela vai herdar todas as características, então todos os atributos e métodos de eletrodoméstico, e a gente está fazendo uma especialização dela. Então, uma classe que ela é filha de outra classe, então geladeira é filha de eletrodoméstico, é a subclasse, geladeira é a subclasse da superclasse eletrodoméstico, a gente fala que a filha é uma especialização do pai ou da mãe, né, da classe mãe. A geladeira é uma especialização de um eletrodoméstico. Então, ele tem as mesmas características que o eletrodoméstico, acrescido de mais alguma coisa. É uma especialização. A gente está aprimorando ele de alguma forma. Para tanto, só para a gente ver também uma característica, aqui está faltando algumas coisas. O que eu quero aqui? Eu quero mudar uma visibilidade para a gente brincar aqui. Eu quero trocar de privado para protegido. Eu quero que esse cara daqui, ele não seja visível somente dentro de eletrodoméstico, mas ele seja visível também dentro das classes filhas. Só para a gente ver a visibilidade protegida, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, protected, protegido. Então, esse método, ele é visível dentro desta classe e de todas as classes que herdarem ela. Então, de todas as classes que herdam essa classe, direto ou indiretamente, vai ter acesso a esse método daqui. Beleza, então, a gente mudou a visibilidade de private para protegido. Então, a gente consegue agora fazer algumas brincadeiras que eu julgo bem legaisinhas. Primeiro passo importante. Vamos conversar sobre o construtor da classe que é especializada, da classe filha. O construtor da subclasse, da classe filha, ele tem que ter como primeiro parâmetro, né, primeiro comando, a chamada ao construtor da superclasse. Só que a gente não chama o construtor pelo nome dele, que seria eletrodoméstico. A gente chama por um apelido, que é um apelido que generaliza ele, que deixa ele genérico, e aí o apelido é o super. E aqui eu fiz de propósito, porque muitas vezes a gente via a chamada do super dessa forma, né? E por que eu chamava o super abre e fecha parênteses? Porque o construtor da superclasse, ele não tinha passagem de parâmetro, mas esse cara aqui tem. Esse cara aqui tem uma passagem de parâmetro, eu tenho vários valores. Quais são os valores que eu passo? Olha lá, eu passo tudo isso daqui, ó. Nome, marca, cor, valor, são todos os atributos que eu passo. Então, isso daqui eu vou ter que passar também. Então, eu preciso passar esses caras daqui. Então, eu vou fazer isso e vou adicionar os que estão faltando, que é o tipo e o tamanho. Uma string tipo e um double tamanho. Vou quebrar isso daqui em duas linhas só para a gente poder ver todos os campinhos, né? Aí. Pelo menos a gente consegue enxergar todos os campos agora, né? Fica um pouquinho melhor. Nessa brincadeira, a gente tem que pensar o seguinte: esse construtor daqui, ele tem que receber o atributo. Ele tem que receber o atributo nome, o atributo marca, o atributo cor e o atributo valor. São os quatro, né? Então, ele tem que receber o nome, a marca, a cor e o valor. Então, todo o restante diz respeito aos valores que eu ainda tenho que tratar dentro dessa classe, né? Então, essa classe geladeira, ela não trata todo mundo. Ela só vai tratar o tipo e o tamanho. Mas eu vou passar nome, marca, cor, valor, tipo e tamanho. Por quê? Porque eu tenho um construtor apenas, e esse construtor ele tem a necessidade de 4 parâmetros de entrada. E aí eu tenho que passar esses 4 parâmetros.
3 parâmetros string seguidos de um double, que é a forma com que foi declarado aqui, só para lembrar, né? Olha lá, um string, 2 string, 3 string, um double. Então, eu tenho que passar essas características daí para ele. Estou passando para a gente poder utilizar. Porque eu só tenho um construtor. Se eu tivesse mais de um, eu poderia escolher qual que eu usaria aqui. Mas nesse caso, como só tenho um, tenho que usar ele. Faz parte. Agora, eu vou construir aqui os métodos set para os nossos atributos que estão privados, encapsulados, né? Void set tipo, e aí a gente vai fazer lá string tipo. E aí, por que que eu estava fazendo aquela modificação lá na classe eletrodoméstico de privado para o método esvazio para protegido, protect? Por quê? Porque eu quero chamar ele aqui. Então, para que ele possa ser visível aqui dentro dessa classe, então eu poderia chamar agora is vazio. E aí ele permite eu chamar esse cara. Então, aqui é tipo, entre aspas, né? Tipo. E depois eu passo o campo tipo, o valor do campo. Se isso aqui for verdade, diz ponto tipo, recebe tipo. Tá lá, bonitinho. Lindo, maravilhoso, funcionou. Isso daqui é super legal, ó. Eu posso fazer, então, a chamada de um método que está na minha superclasse. Por quê? Porque lá ele é protegido. A minha visibilidade lá é protegida. Então, ela pode, esse método pode ser enxergado dentro da própria classe e na classe que herda ela. Como eu estou herdando essa classe aqui, né? Olha lá, Extended Eletrodoméstico, eu estou herdando de eletrodoméstico, eu consigo enxergar esse método que está aqui dentro. E aí a gente vai ver o funcionamento dele, né? Vou fazer agora o teste para o tamanho. Então, vamos fazer aqui um public void set tamanho double tamanho. E a gente vai fazer um teste. If tamanho pode ser 0? Acho que não, né? Então, posso testar se for menor ou igual a 0, eu vou reclamar. Se esse negócio for menor ou igual a 0, eu vou fazer o lançamento throw de uma nova exceção. Ilegal argument exception. E aí, o tamanho não pode ser. O tamanho tem que ser maior que 0. O tamanho tem que ser maior que 0. Então, entende-se que não pode ser negativo nem 0, né? Tem que ser maior que 0. Se ele passar por isso daqui, então, diz, ponto, tamanho, recebe tamanho. Então, a gente já consegue fazer aí a validação desse cara também. Feita a validação dele, perfeito, a gente vai colocar a chamada desse cara lá em cima. Set tipo, vou passar o tipo para cá. E o set tamanho, vou passar o tamanho para cá. Perfeito. Ele já está fazendo lá a chamada do construtor, que já vai validar esses 4 campos e vai fazer também a chamada desses métodos set para cada um dos atributos que são somente dessa classe, né? Então ele já vai fazer a validação. Vou aproveitar e vou fazer também o nosso toString. Eu vou modificar esse cara daqui mais uma vez. Então, fazer um public string toString, abre e fecha. Ele tem um return que retornará uma string qualquer. E eu vou fazer o annotation, @overwrite.
Tá lá feito a annotation dele. Agora, esse cara daqui, só para mostrar um pouquinho diferente, eu vou fazer com abre e fecha chaves, né? Só para ficar um pouco diferente do convencional que a gente está trabalhando. E aí, agora, o que, que acontece? Olha só que interessante. Nesse caso agora, se eu fizer desse jeito, eu não tenho acesso aos valores. Se eu chamar o toString da superclasse, ele ainda vai vir com os colchetes. E aí eu teria que trabalhar arrancando os colchetes, se fosse o caso, ou se deixasse colchetes arrancasse o último. Alguma coisa eu teria que inventar, né? Teria que fazer aí alguma modificação. Nesse ponto, eu não posso acessar o valor direto. Por quê? Se eu tentar acessar o nome e eu compilar esse cara daqui, você vai ver que o nome ele tem acesso privado em eletrodoméstico. Ele reconhece, ele sabe que existe um nome, mas eu não tenho acesso a ele. Então, para tanto, ou eu aumento a visibilidade dele, nesse caso, teria que tirar de privado e colocar em protegido, e aí é aquela questão de segurança que você confia em quem está usando a classe, ou você faz o método get de cada um dos atributos e usa o método para fazer o acesso. Eu vou fazer, então, já que a gente já fez uso aqui embaixo do protegido, né? Vou fazer agora os métodos. Vou utilizar aqui os métodos get para cada um deles, né? Então, rapidamente, public string get nome, abre e fecha, return nome. Então, esse cara aqui, agora, eu compilando ele, eu já tenho um get nome. Então, eu posso usar agora, ao invés de nome, get nome. E esse cara é um método, abre e fecha parênteses. Isso daqui, se eu compilar, beleza, não me gera mais problemas. Esse aqui está certinho, funciona ok. Então, é uma das possibilidades. Se eu quiser, por exemplo, trocar a visibilidade, vou mudar aqui a visibilidade, por exemplo, de marca para protected, isso aqui só para a gente ver a possibilidade, né? Estou trocando para protegido, então esse cara aqui, se eu compilar ele, agora eu consigo acesso direto à marca. Então eu consigo vir aqui e colocar lá marca. E aí, se eu compilo esse código, isso daqui funciona. Então, eu estou fazendo aqui das duas formas só para poder ficar registrado, que eu posso fazer através do método get, ou eu posso fazer através da modificação do atributo de visibilidade a alteração da visibilidade do atributo, melhor dizendo, né? A modificação da visibilidade do atributo. Aumentei, eu estava lá na menor das visibilidades possíveis, que era a private. Eu subi para protegida. Então, ela pode ser enxergada dentro das subclasses. Então, tá aí as nossas possibilidades de utilização. Vou fazer os métodos lá, get de todos, né? Porque muito provavelmente a gente pode reaproveitar isso daqui no futuro para uma brincadeira melhor. Então, já vou deixar rapidinho, né? Então, vamos fazer aqui a modificação. Nome, marca, cor e depois vai ser o valor. Então, aqui, marca, cor, double, valor e valor. Perfeito. Já coloquei todos, né? Para que a gente possa ter aí para utilização futura, que a gente provavelmente vai utilizar para fazer alguma coisa nas nossas brincadeiras. E aqui agora eu vou fazer a chamada do que eu quero. Vou fazer get, mais isso daqui em mais. Então aqui vou colocar um campo, opa, Ctrl Z. Esse do mais aqui, tá?
Vou deixar isso aqui mais para dentro. Então, get marca, get cor. A gente vai ter o get valor. Aí agora a gente vai ter quais são os atributos? Tipo e tamanho. Tipo, e depois eu tenho aqui o tamanho. Pronto. Os 6 atributos que vão fazer parte agora. Vamos compilar esse cara para ver. Compilado. Deu certo. Vamos testar ele, né? Vamos criar agora, a gente já criou um eletrodoméstico. Agora eu quero criar uma geladeira. Geladeira, a minha primeira geladeira igual a um new geladeira. E aí a gente vai construir a nossa geladeira. Ela tem vírgula, outro, vírgula, um número, vírgula, outro, vírgula, um número. É isso daqui que é o construtor dela, né? São 6 parâmetros. E agora a gente vai colocar uma K47, geladeira, a marca Brastemp, paga nós, ó, prata, valor dela 2.500, ela é tipo single ou simples, né? Simples, e o tamanho dela é de não sei quantos litros, 30 litros, sei lá se isso é muito ou pouco, né? 30 litros. Tá aí. Agora só vou quebrar esses parâmetros para a gente poder visualizar eles melhor, né? Então tá aí. E agora, obviamente, vou imprimir esse cara. System.out.print ln e eu vou imprimir aqui a nossa geladeira 1. Vamos ver o que, que acontece. Esse aqui já está com todos os valores válidos, né? Então, compilei, rodei, bonitinho, olha lá, apareceu. E novamente, só para destacar, né? A gente tinha utilizado colchetes no eletrodoméstico, eu utilizei chaves no filho, né? Que foi aí a geladeira. Então, a geladeira K47 da Brastemp, cor prata 2500, ela é simples de 30 litros. Tá aí as designações que a gente tem do nosso produto. Então, a gente consegue fazer isso daqui. Agora, vamos fazer mais um produto, né? Então, a gente vai brincar aí montando mais um produto, pelo menos. A gente tem o fogão e a gente tem a máquina de lavar. Então, eu vou fazer a implementação desses dois aqui que estão faltando. Então, aqui, bocas, aí são valores inteiros, né? Private, int, quantidade de bocas. E aqui a gente tem um private boolean, se tem ou não forno. Esse cara daqui vai chamar o super da classe eletrodoméstico. E aí eu já vou aproveitar algumas coisas aqui, né? Vou fazer a cópia aqui dos nossos atributos, perdão, errei, Ctrl C, Ctrl V. Aqui, valor, agora a gente vai ter um int bocas e um boolean forno. Então, são os atributos que a gente tem. Então, para ficar aí visível os 6 atributos que a gente vai ter. Esse cara, eu tenho que passar isso daqui. Então, vou passar nome, marca, cor e valor. Então, eu tenho que passar esses parâmetros aqui. Vamos fazer os métodos para setar a quantidade de bocas. Então, nosso método set, public, void, set bocas. Passo a quantidade de bocas, int bocas. Tá lá. Esqueci o que esse super faz. O super, ele faz a chamada do construtor da superclasse.
Porque quando eu crio uma subclasse, né, uma classe filha de alguém, você precisa rodar o construtor dela, da classe pai também. Então, não basta rodar somente o construtor dela, mas eu tenho que chamar o construtor da classe pai. Por isso, eu faço a chamada como primeiro comando, eu coloco lá o super dentro dela. Aí ele chama o construtor da superclasse. E lembrando, esse construtor é desse jeito porque lá na minha eletrodoméstico, eu tenho 4 parâmetros, né? Então, eu tenho aqui, ó, 4 parâmetros dentro do meu construtor. Então, eu tenho aqui o nome, a marca, a cor e o valor. Eu tenho que passar 4 coisas, sendo 3 strings e um double, né? E eu tenho que passar exatamente nesse formato. Cadê? Aqui, fogão. Eu tenho que passar string, 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 3 strings e depois um double, que são exatamente esses caras daqui. Olha lá, é string, string, string e um double. E aí eu fiz a chamada dele para dar os valores iniciais, né? Porque o eletrodoméstico, ele precisa desse cara daqui, que eu só tenho ele. Se eu tivesse, por exemplo, aquele famoso construtor que não tem nenhum parâmetro de entrada, eu poderia chamar, ao invés disso daqui, chamar um super, abre e fecha parênteses, acabou, tá tudo certo. Eu estou chamando o construtor da superclasse. Mas como eu não tenho esse daqui construído, eu não deixei isso aqui escrito na classe eletrodoméstico, eu não consigo utilizar ele. E aí, por não conseguir utilizar, eu vou ter que utilizar o construtor existente, que é o construtor que passa esses 4 parâmetros. E aí eu faço uso dele. Entendeu? Você consegue usar essas variáveis da superclasse? Essas variáveis daqui, elas estão na subclasse. E eu estou criando elas no parâmetro do construtor. Eu estou passando elas pelo construtor. E aí eu faço exatamente isso daqui, ó. Estou criando, cadê aqui? Usa, né? Estou criando uma geladeira. Olha só o tanto de coisa que eu passei. Eu passei o nome, eu passei a marca, passei a cor, passei o valor. Tudo isso daqui não é de geladeira. Isso aqui é de eletrodoméstico. Mas como a geladeira herdou as características, eu estou passando esses valores para o construtor da geladeira, passar para o construtor do eletrodoméstico. Então eu estou passando para um, para o outro, para ele passar para o outro, entendeu? Certo, isso eu entendi. Não entendeu? Entendi sim. Entendi. Desculpa, é que eu não tinha eu que não tinha ouvido direito. Não, professor, meu fone de ouvido tá uma bosta. Mas então, lá na classe fogão, vou voltar lá para fogão. Fogão. O senhor está chamando o super da superclasse depois de ter usado a mesma variável dentro da condição do fogão? Dentro dos parâmetros. Então, eu preciso dela. É aqui que eu crio a variável. Estou criando a variável nome aqui. Aqui é a declaração dela, ó, string nome. Aí ela passa a existir. Mesmo, então, o senhor não chamaria o super para fora dele para o super não ser utilizado. O super é literalmente o apelido para o construtor da superclasse eletrodoméstico. Para eu não chamar aqui, por exemplo, dessa forma, eletrodoméstico, que é o nome do construtor da classe, o Java ele te dá um apelido para ele. Chama super, que é o construtor da superclasse. É o apelido para. O sistema não lê de cima para baixo, professor? Lê de cima para baixo. Ele lê aqui, ó, nome, ele cria as variáveis, criou. Ele vai criar as variáveis e depois ele vai puxar as variáveis. Aí como que ele vai lançar as variáveis? Então, aqui eu estou declarando o método. Isso aqui é um método, tá ligado? Ó, o método. É que aqui tem várias linhas, mas isso aqui, na verdade, eu coloquei em 2 linhas, mas é isso daqui, né? É uma linha só. Olha lá, são os parâmetros do método. Esse cara, ele não começa aqui. Eu vou usar a geladeira, mas é a mesma coisa, tá bom? Porque a geladeira tem a mesma característica. A gente fez a mesma coisa na geladeira. Eu estou passando todos esses valores. Então, por exemplo, K47 é o nome do meu aparelho geladeira, do meu eletrodoméstico geladeira. Esse cara, quando eu chamo ele aqui, ele é o construtor da classe geladeira. Ele vai cair aqui na geladeira e o nome vai receber o K47.
Aqui, o Brastemp vai ser passado como a segunda coisa. Dentro de geladeira, quem que é a segunda coisa? A marca. A marca recebe Brastemp. Depois, prata vai ser a terceira coisa que eu estou passando. Então, é o terceiro parâmetro meu, é prata, entre aspas, ou seja, uma string. Esse cara daqui é a cor, ele vai ser guardado dentro de cor. E aí, assim por diante. O 2.500 vai ser jogado para dentro do valor, que é um double. O simples vai ser jogado para o tipo. Então, aqui, ó, jogado para dentro do tipo. Então, simples foi para dentro do tipo. E, por último, 30, que é exatamente o tamanho da minha geladeira, 30 litros, por exemplo. Então, cada parâmetro desse daqui, cada variávelzinha dessa que a gente colocou, ela está recebendo um valor a partir da chamada dela. Então, quando eu criei o meu objeto e eu estou instanciando ele, então aqui eu declarei o objeto e aqui eu estou instanciando o objeto de verdade. Quando eu rodo o new, eu crio uma nova instância. E eu estou passando esses valores no construtor. Cada um destes valores está sendo repassado para essas variáveis aqui de dentro. Agora, essa variável que eu declarei aqui, nome, no parâmetro, ela tem o valor K47. E ele vai passar aqui, ó, o K47 para cá. A marca é Brastemp, ele vai passar o Brastemp para cá. A cor é prata, ele vai passar o prata para cá. O valor é 2.500, ele passa o 2.500 para cá. Quem que é esse cara daqui? É o construtor da superclasse. Qual que é a superclasse? Eletrodoméstico. Aí ele vai lá na classe eletrodoméstico. Como que é o construtor? Ele vai passar o K47 para esse nome, vai passar a Brastemp para esse nome, vai passar o prata para essa cor e o 2.500 para esse valor. E aí ele vai chamar o método setNome e aí ele vai testar esse nome daqui. Chamou o setNome, ele verifica. O nome é vazio? Não, K47 não é nulo e nem é vazio. Então, beleza, ele passa por isso daqui e atribui para o nome, o atributo nome do eletrodoméstico. E aí ele repete o processo para marca, para cor e para valor, passando por todas as validações. E ele verifica e passou. Desse modo, ele passou o valor que eu joguei lá em geladeira, através do construtor da geladeira, ele chamou o construtor do eletrodoméstico e ele conseguiu colocar valor dentro de cada um dos atributos do eletrodoméstico. Lembrando que a geladeira, ela tem como parte integrante dela o eletrodoméstico. O eletrodoméstico é parte dela, porque ela é uma extensão de. Ela não copiou o código, ela estende. Então, ela não está pegando o código da geladeira e colocando o código do eletrodoméstico e colocando dentro da geladeira. Ela está juntando o código da geladeira mais o código do eletrodoméstico. Ela está juntando isso daqui. Por isso que é um extended. Ele estende a geladeira, estende o eletrodoméstico, né? O eletrodoméstico está aqui, eu estou estendendo mais um trechinho para montar a minha geladeira. E aí tudo isso daqui, eletrodoméstico mais as coisinhas da geladeira, montam de verdade a minha geladeira. É isso daí que é uma herança. Ele pega a parte de um mais a parte do outro. E ele junta os dois para fazer um só. Expliquei ou confundi? Explicou. É explicado. Dúvidas? Mas entendeu? Tem alguma dúvida sobre como que ele monta isso daqui? Não, já entendi tudo. Ele puxa os dois, né? Metade do eletrodoméstico e a outra metade da geladeira, ou do fogão, ou da máquina de lavar. Exatamente. Só que, por exemplo, eu não consigo chamar parte eletrodoméstico, porque internamente ele trouxe para dentro da geladeira. Eu consigo só enxergar a geladeira. Eu não consigo enxergar o eletrodoméstico dentro da geladeira. Eu consigo ver os atributos que eu tenho acesso, os métodos que eu tenho acesso, mas se eu quiser enxergar um objeto eletrodoméstico dentro da geladeira, eu não consigo enxergar. Não existe ele lá dentro para a gente ver. Ele foi construído, ele está lá, mas nós não conseguimos enxergar porque ele esconde isso daí para a gente. Mas ele existe. E ele fica aqui dentro. Então, essa jogada daqui que eu estou fazendo de passar esses valores é justamente para que eu possa
acessar esses valores que eu quero colocar lá no eletrodoméstico, né? Então, o nome, marca, a cor e o valor são as partes do eletrodoméstico que eu preciso ter para complementar o meu objeto forno, meu objeto geladeira, meu objeto máquina de lavar. Por quê? Porque o forno, a geladeira e a máquina de lavar, todos eles são eletrodomésticos. Eles herdam as características todas do eletrodoméstico. Então, essa é a grande sacada de utilizar aí a tal da herança para a gente fazer isso. Entendi, senhor. Show de bola? Maravilha! Já que vou fazer os testes aqui, né? Vamos brincar. Um fogão tem que ter pelo menos uma boca, né? Ele pode ser um fogareirozinho. Então, if bocas menor que 1, eu vou lançar uma exceção. Throw new ilegal argument exception. E aí, agora eu vou falar que número de bocas tem que ser maior que 0. Se é maior que 0, 1, 2, 3, 4, né? Todos os números positivos. Então, tem que ser maior que 0. Se ele passar por isso daqui, então, eu sei que eu posso atribuir, né? Então, this.bocas receberá o bocas. Então, vou estar passando um valor que respeita a minha regra de negócio. A mesma coisa vamos fazer como validação public para o set forno, se ele tem ou não tem forno, né? Então, a gente vai passar aqui a nossa validação para forno. Qual validação que eu tenho? Nenhuma, eu não vou fazer nenhuma validação para o forno, esse vai ser direto, né? Boolean forno. Eu escrevi formo, ó. Ninguém viu meu formo. Agora, esse aqui vai ser direto. Não precisa ter regra. Ou é true ou é false, né? Então, não tem escapatória. Forno recebe forno. Então, atribuição direta, belezinha, tá tudo ok. Esse cara daqui tá joia, ele não precisou do is vazio, porque não representa ele. Vou fazer aqui a chamada do... Só vou copiar aqui o nosso toString para facilitar. Então, vou modificar aqui o toString para ele. Então, o toString get nome, marca. E aqui, por exemplo, eu poderia utilizar o get marca. Mesmo ele sendo protegido, eu ainda posso fazer uso do método se eu tiver ele lá. Eu tenho esse método, ele é público, eu posso utilizar. Não há necessidade de você utilizar o atributo, pode utilizar o método. É gosto, e aí você escolhe o que melhor se adapta à sua realidade. Aqui, bocas, quantidade de bocas, e aqui um lógico que é o forno, se tem ou se não tem forno, né? Então, beleza. A gente já tem mais uma classe criada. Vou testar rapidamente essa classe daqui para a gente ver se ele já cria um fogão. Foi fogão que a gente fez? Foi fogão. Fogão F1 igual a new fogão. E aí a gente vai passar aqui os parâmetros do fogão. O fogão blá, blá, B18. Tô ruim para descobrir nome, eu tô inventando letra e número. Tá bom demais, tá funcionando. Esse aqui fala uma marca de fogão para mim, para me ajudar, vai. Consul? Sei lá, Consul. Filco. Filco? Filco, deve ter. tá bom. Filco, tá lá, Filco. Aí agora a cor vou colocar azul. O preço dele vai ser 523. Que mais que eu preciso passar de informação? Cadê o fogão? Eu já estou esquecendo aqui. Tem que passar o número de bocas e se ele tem forno ou não. Ele tem 4 bocas e ele tem, sim, forno. Tá aí. Fiz a chamada
da construção aí do nosso fogão. Agora vou fazer a impressão dele, system.out.println, e aí eu vou imprimir o nosso primeiro fogão aqui. Vamos ver aqui como que ele vai sair. Se tiver tudo certo, compilando esse cara daqui também, rodando, e olha lá que legal, ele conseguiu montar também o nosso B18 Filco Azul, que custa R$ 523. Ele tem 0 bocas e ele é falso. O que eu fiz aqui? Algo de errado não está certo. É algo de errado. O que eu fiz de teste? Se bocas menor que 1, por que atribuiu 0? Ah, é claro, né? A gente esquece de chamar 7 bocas, passando bocas. E aqui o 7 forno, passando forno. Ops! Compilou bonitinho, agora sim podemos rodar esse cara aqui. Ah lá, agora ficou legal. Forno é falso? Não, tá errado. Olha lá. Brincadeira eu, hein? Forno. O que eu tô fazendo de errado no forno? Formo, ó. Formo. A minha dislexia tá batendo do mais alto nível, né? Eita, nós, hein? Hoje tá difícil. Deveria ter escolhido uma palavra mais fácil, um outro eletrodoméstico que eu não fosse errar tanto, né? Vamos rodar agora. Agora veio um true, finalmente. Olha lá, 4 bocas e tem forno. Maravilha, ó. Agora ficou bonitinho o nosso forno. Lá, B18 da Filco azul, que custa R$ 523, 4 bocas com forno. Ó, show de bola, hein? Agora ficou bacana, a gente já consegue construir ele. Por último, mas não menos importante, falta a máquina de lavar. A máquina de lavar, nossa, ela só tem capacidade, então a gente vai colocar aqui um private, capacidade double, né? Double, porque pode ser 11,5 kg, sei lá. Então, capacidade. Mesma coisa, eu vou seguir o padrãozão nosso aqui. Então, a gente vai ter algo do tipo. Então, vai ser isso daqui. Beleza, vamos fazer agora a troca dos nomes, do que for necessário, double valor. Aqui tem que ser double capacidade. Double capacidade. Meu toque não me permite ser diferente disso, né? Preciso. Então, esse aqui é capacidade. Vamos fazer agora o public void set capacidade, passando o double capacidade. Capacidade sendo double, a gente vai fazer aqui um if para validar, if capacidade. Se a capacidade for menor ou igual a 0, ela tem que ter uma capacidade mínima de alguma coisa, né? Então, capacidade menor ou igual a 0, a gente lança exceção. Throw new ilegal argument exception. Tá aí. Capacidade tem que ser maior que 0. Se isso daqui for verdade, this ponto capacidade recebe capacidade. Beleza. Agora a gente já chamou, vamos copiar aqui o nosso toString. Então, beleza, só jogar o toString para o lugar dele. toString no lugar.
a gente vai trocar tudo isso daqui por capacidade. Se tudo correu bem, deve estar certo. Vamos compilar para ver. Não deu erro. Vamos descobrir o que eu errei agora. Vamos ver o que eu fiz de bobeira, né? Então, só para separar um pouquinho melhor, para a gente visualizar, né? Máquina de lavar. A nossa M1 igual a new máquina de lavar. E a nossa máquina de lavar, ela tem uma string, outra string, outra string, um número. E depois ela tem um outro número. Nossa máquina de lavar vai ser já que é fio, que eu vou colocar P732. A gente tinha pensado vou colocar uma C de conso agora. Isso aqui vai ser uma conso. Conso. Ela custa 899. Opa, aqui não, aqui é a cor dela, branca. Ela custa 899 e ela tem uma capacidade de 16,5 quilos, 16,5 quilos, 0,5 quilos. Pronto. Feito isso daí, eu mando imprimir. Então, system.out.println. E a gente tem aqui a impressão da nossa máquina de lavar. Vamos ver se deu certo isso aqui, né? Compilou, rodou. E olha lá, que bacana. Show de bola. A gente fez a nossa Consul branca, que custa 899 e é de 16,5 quilos. Belezinha. Então, a gente já construiu toda a estrutura para que a gente possa dar andamento no nosso polimorfismo. Achei que a gente conseguiria fazer um pouquinho mais hoje, mas tá bom. As explicações tirando dúvida é o que importa, não podemos levar dúvidas à frente. Na próxima aula, então, a gente vai dar continuidade montando polimorfismo com isso daqui e a gente vai fazer um desenho, né, mostrar a estrutura hierárquica e o que pode, que conversão que eu posso fazer, né? O que pode ser convertido para o quê? Então, a gente vai descobrir quais são as conversões possíveis, a gente vai conversar sobre essa estrutura de conversão, e com base nisso daí, a gente finaliza o polimorfismo e já inicia a nossa primeira parte de realmente estrutura de dados. E aí a gente pode fazer uso disso daqui para fazer as nossas brincadeiras, já que ficou tão legalzinha aí a nossa classe, né? Tudo bonitinho, bem montadinho, a gente faz uso dela para poder montar a nossa primeira brincadeira aí com a estrutura de dados. Beleza, pessoal? Então é isso. Agradeço muito a atenção de vocês. Quem tiver alguma dúvida ou alguma coisa, estou aí. Só perguntar. Dúvidas?